E aí, pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é um vídeo que mostra a resolução dos problemas iniciais das leis de Newton, tá joia? Então eu coloquei vários exemplos, a resolução é mais rápida, mas é o princípio do estudo das aplicações. Então vamos lá. Pessoal, então o primeiro exemplo, aquele clássico exercício do elevador, que fala o seguinte: um homem de massa 70 kg está no interior do elevador sobre uma balança graduada em newtons. Adote a gravidade 10, determine a indicação da balança em cada caso. Bom, o que a balança marca? A balança é uma interação, vai exercer uma interação com você, ela tem a ver com a compressão que você faz nela. Você empurra a balança para baixo e a balança te empurra para cima, que seria a força normal. Essa normal vai ser igual ao peso, vai coincidir com o módulo do peso em apenas duas situações, ou repouso ou movimento retilíneo uniforme. Quando o elevador apresentar aceleração, devido ao movimento do conjunto, ou você vai pressionar mais a balança, ela vai marcar um valor maior do que o seu peso, ou você vai descomprimir a balança, o valor vai ser menor do que o seu peso. Como que a gente descobre isso? Então, vamos lá. Aqui você tem as duas forças que eu marquei na pessoa, peso e normal. Ó, não se esqueçam que independente do movimento do elevador, o peso não vai mudar. O peso é a massa da pessoa, 70, vezes a gravidade, que é 10. Então o peso não vai mudar. O que muda, de acordo com o movimento do elevador, é a força normal. Então vamos imaginar essa primeira cena. O elevador sobe acelerado com aceleração de módulo 2. Bom, primeiro, quando você entra no elevador, apertou o botão e o elevador começa a subir, você não pressiona mais a superfície do elevador? Então não é o que seu peso aumenta, é a normal que aumenta. Você empurrou a superfície da balança com uma força maior, então a normal ficou maior. Tranquilo? Como é que a gente resolve o cálculo? Você vai aplicar a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Mas aqui tem uma dúvida de muita gente, que quando tem dois vetores opostos, a resultante, o módulo da resultante, é um menos o outro. Normal menos o peso ou peso menos normal. Então a maneira de fazer, sem ter erro considerável, é o seguinte. Você pega aqui o texto, o elevador sobe acelerado. Então a velocidade e a aceleração são ambos para cima. Ou a velocidade é para cima, porque sobe. E a aceleração é para cima porque o movimento é acelerado. Todo movimento é acelerado, todo movimento que for acelerado, o vetor aceleração coincide com a velocidade. Então nós temos movimento acelerado, ó, de subida, então a velocidade é para cima, então a aceleração aqui escalar, tangencial, também vai ser para cima. Se a aceleração é para cima, quer dizer que a força resultante é para cima, ou seja, a normal é maior. Então, na hora de montar o exercício, você escreve normal menos o peso, massa vezes a aceleração. O peso é 700, né? Massa vezes a gravidade do local, massa 70, aceleração 2. Pronto, descobrimos nesse exemplo que a normal vale 840 newtons. Repare que ela é maior do que o peso, porque o elevador está subindo acelerado. Precisa de uma força resultante para cima para produzir essa aceleração. E se você entendeu esse exemplo, o outro, ó, é a mesma coisa. Só que aqui o elevador sobe retardado. Quando o movimento for retardado, o vetor aceleração escalar, tangencial, ele é contrário à velocidade. Então, se o elevador sobe, a velocidade é para cima. Movimento retardado, a aceleração é para baixo. Então, se a aceleração é para baixo, a força resultante é para baixo. Então, o peso é maior. Então, é o contrário, tá vendo? Peso menos normal, massa vezes aceleração. Peso 700 menos a normal, aceleração é o mesmo valor, né? Sempre coloca aqui em módulo. Você vai deixar essa parte positiva, porque você já pôs aqui o maior menos o menor. Então, aqui tem que ser positivo também. Fazendo o cálculo, você encontra 560 newtons. Pessoal, tranquilo? Então, esse é o clássico exercício do elevador. Sempre de olho nisso. Para onde for a aceleração, vai ter a força resultante. Vamos para o próximo. Pessoal, exercício simples, ó, envolvendo a tração apenas um corpo. Tem um homem que puxa um fio, aqui é uma roldana fixa. A roldana fixa apenas inverte o sentido da força. Quando você isola o objeto, você tem apenas duas forças no objeto. Ó, a tração para cima, que faz o bloco levantar,
e o peso para baixo. O que esse exercício pede? Ó, gravidade vale 10, a pessoa eleva um objeto de peso 400 newtons pela roldana, utilizando uma corda que suporta no máximo uma tração de 520 newtons. Muito bem, qual é a máxima aceleração que a pessoa pode imprimir ao objeto? Então veja que ele não deu dados da pessoa, nós não precisamos analisar a pessoa, basta o movimento do objeto. A aceleração do corpo não vai ser para cima? E se ele quer a máxima aceleração, eu tenho que colocar aqui o quê? A máxima tração. Então, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Só lembrando aqui que o cálculo do peso, né? Peso é massa vezes gravidade. O peso do objeto é 400 newtons. A massa nós não sabemos e a gravidade vale 10. Isso aqui é para descobrir a massa do objeto, 40 kg. Aplicando a segunda lei, força resultante, massa vezes aceleração. Tração menos o peso. Mesmo esquema lá do elevador, aceleração não é para cima, então a força resultante é para cima, então a tração é maior. Tração menos o peso, massa vezes aceleração. 520 menos 400, que é o peso, a massa então 40 vezes a aceleração. Fazendo o cálculo, a aceleração então 3 metros por segundo ao quadrado. Resposta letra E de elefante. Tranquilo? Vamos para o próximo. Este exercício é muito parecido. O helicóptero transporta preso por uma corda um pacote de 100 kg. O helicóptero está subindo com aceleração constante, vertical e para cima. Olha o desenho aqui, aceleração para cima. Então esse desenho foi um desenho feito do exercício que caiu no vestibular. Veja, se a aceleração é para cima, a força resultante tem que ser para cima. Então esse vetor aqui, tração, tem que ser maior do que o peso, tá vendo? Ele fez aqui um desenho meio equivocado, né? Mas vamos fazer o cálculo. Qual é a tração na corda? Vamos lá. Mesma coisa, olha o objeto. Então tem o peso para baixo e a tração para cima, tá vendo? A tração maior que o peso, porque a aceleração é para cima, força resultante para cima. Joga na segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Como a tração é maior do que o peso, T menos P, massa vezes a aceleração. O peso, mais uma vez, a massa é 100 vezes 10 da gravidade, dá 1000 newtons. Massa 100, aceleração 0,5. Pronto, isso aqui dá 50, joga 1000 para o lado de cá, a tração é 1050. Tranquilo, pessoal? Então, 2 exercícios aí diretos, né, da aplicação da segunda lei de Newton. Vamos para o próximo. Agora, como é que resolve problemas que envolvem blocos, né? Muito bem, então quem já assistiu uma aula lá postada de resolução de blocos, é tudo muito parecido. Primeira providência, separa as caixinhas. Os dados dos problemas do exercício, ele te dá que esse conjunto de blocos é puxado numa região sem atrito, o conjunto é puxado por uma força F que vale 66 newtons e as massas valem 7 e 4 kg. Qual a intensidade da aceleração que o sistema adquire e a intensidade da tração no fio? Quais são as forças que tem nos blocos A e B? Vamos lá. Corpo B tem F. Aí, ao puxar o B, o fio estica, puxando o corpo A para a direita. E o mesmo fio esticado vai puxar o B para a esquerda. Tranquilo? O fio está tensionado. Eu não marquei aqui porque não é necessário, mas o corpo A ainda tem o peso para baixo, normal para cima. Assim como o corpo B, peso para baixo, normal para cima. Como não tem movimento vertical, igual aconteceu no elevador, o peso e a normal aqui vão se equilibrar. Então a gente não vai usar. O que a gente faz agora? Vamos montar a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração para cada caixinha. Então no corpo A, qual é a força resultante no corpo A? Né? O T. Então fica T, que é a força resultante, massa de A vezes aceleração. Quem é a força resultante em B de bola? Mais uma vez, você concorda que a aceleração é para a direita? Então a força F é maior que T. Então fica F menos T, massa de B vezes aceleração. Pessoal, aqui nós temos que montar um sistema, né? Resolver um sisteminha. A maneira mais fácil de fazer isso é somar as equações. E quando a gente soma as equações, esse mais T com o menos T cancela. O que sobrou embaixo? Para o sistema, F é igual à soma do lado de cá, MA vezes A, mais MB vezes A. Como o A é o mesmo, a gente coloca em evidência.
Então, a força F vale 66, está lá no texto. A soma das massas, 11, vezes A. Aqui você tira rapidamente o valor da aceleração que o conjunto adquire. Pessoal, de boa. E como que a gente descobre a tração no fio? Basta pegar o valor da aceleração e substituir em qualquer uma dessas equações. Vai dar o mesmo valor de T. Mais fácil jogar no corpo A, né? Tem um cálculo mais simples. Tração, massa de A vezes A. Tração é o que eu quero. A massa de A, você vai lá no texto, 7. E a aceleração que a gente descobriu, 6. 7 vezes 6, 42 newtons. Pessoal, tranquilo, né? Então, basicamente, exercício de sistema tem uma regra. Separar os objetos, marcar as forças e montar a equação de Newton para cada um. E resolver o sistema. Vamos fazer mais um. Outro conjuntinho simples, ó. 2 blocos aqui sendo empurrados por uma força F numa superfície sem atrito. Ó, rapidamente, as massas valem 8 e 5 e a força F vale 26. Qual que é o primeiro procedimento? Marca as forças nas caixinhas. Mais uma vez, eu não marquei peso normal, porque elas vão se equilibrar nessa superfície horizontal. Então, nós temos a força F no corpo A. O corpo A empurra o B com uma força de contato, FAB, e B empurra A, sentido contrário, FBA, um par de ação e reação. Tranquilo? Ó, não tem mais nada, não tem atrito, peso normal já se equilibraram. Muito bem, vamos montar a equação de Newton para cada um. Força resultante, né? Massa vezes aceleração. Quem que é a resultante no A? Olhem o movimento, a aceleração aqui vai ser para a direita. Se a aceleração é para a direita, F não é maior? Então, F menos FBA, isso é igual a massa de A vezes a aceleração. Corpo B, quem que é a resultante no B? Só a força de contato, FAB, que é massa de B vezes a aceleração. Vamos somar as equações e o FBA com o FAB, a soma das equações, um fica menos, outro fica mais. E eles têm valores iguais, então desaparece. Fica apenas F, a soma das massas MA mais MB vezes A. Como a força F é 26 e a soma 13 das massas, aceleração é igual a 2. E para descobrir a intensidade da força de contato entre os blocos, ó, vamos pegar aqui a equação do corpo B, que está mais fácil. Força FAB igual a massa de B, que vale 5, vezes a aceleração 2. Pronto, 10 newtons. Olha aí, ó, um exercício muito simples de fazer. Mas vocês estão vendo que a regra é mais ou menos a mesma. Marcar as forças e montar as equações de Newton. Vamos mais um. Outro exercício clássico, ó, um bloco que eu chamei aqui de A, o outro pendurado B. Numa mesa sem atrito, ele pergunta qual é a tração no fio após iniciado o movimento. Tranquilo? Como é que a gente resolve? Primeiro passo, marca as forças. Como o exercício fala que não tem atrito, ó, a mesa completamente lisa, aqui não tem atrito no corpo A, só vai apresentar o peso para baixo e a normal para cima, que eu não marquei aqui no desenho, porque, mais uma vez, vão se equilibrar. E no corpo B, tem o peso para baixo, a tração no fio, e com isso, como não tem atrito, vai iniciar um movimento de aceleração para baixo. Esse fio é o mesmo aqui que chega em A, ó. Então é a mesma tração em módulo que vai produzir aceleração nele para a direita. Como não tem nada para o corpo A segurar, não tem atrito, independente das massas, haverá movimento por causa da força de tração que vai puxar o corpo A. Vamos resolver. Mesmo procedimento, força resultante, massa vezes aceleração. Quem que é a força resultante no corpo A? Só tem a tração, ó. Então, tração, massa de A vezes A. E no corpo B? Está vendo que a aceleração é para baixo? Então, o peso é maior. Então, peso menos tração é a força resultante dele, que é massa de B vezes aceleração. Vamos somar as equações, corta os T's, sobrou peso de B, que é massa do sistema vezes aceleração. Como a massa do B pendurado é 20 newtons, ó, a massa é 2 vezes a gravidade 10, então o peso é 20 newtons. Soma das massas 10, eu descobri a aceleração 2. Para descobrir a tração no fio, pego o valor da aceleração e substituo em qualquer uma das equações. Ó. Eu substituí na de A porque está mais fácil. Então, a tração é igual à massa de A. Quanto que é a massa de A lá em cima, né? 8 kg, vezes a aceleração 2, vai dar 16 newtons. Olha lá, resposta letra C. Tranquilo?
Tá pegando o jeito? Vamos para o próximo. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Não tem apoio, tá vendo? Não tem superfície, então aqui não aparece a força normal. Os blocos A e B, ligados por fio ideal, são puxados para cima por uma força como ilustra a figura. Gravidade 10, a força F é 180 newtons e as massas 5 e 7. Qual que é o primeiro procedimento? Responde aí que eu estou te ouvindo. Marcar as forças nos objetos. Então tá aí, corpo A e corpo B. Vamos começar, pessoal, ó, uma dica. Começa pelo mais fácil, o que tem menos força, o B. O B tem a tração puxando ele para cima e o peso para baixo, só. E o corpo A? Tem a força que puxa ele para cima, tem o peso dele, né? E tem a tração, porque os dois estão ligados no mesmo fio. Então, esse fio puxa o corpo B para cima, mas o mesmo fio vai puxar o corpo A para baixo. Tranquilo? E o sistema vai acelerar para cima. A aceleração resultante é para cima. Então, a força resultante tem que ser para cima. Vamos montar as equações de cada um. Como que fica a equação no corpo A? Se a força resultante é para cima, então F é maior. Então, basta colocar F positivo e subtrair as forças que estão contrárias à aceleração. Ó. Então, fica F menos o peso de A menos a tração. Essa conta aqui vai te dar o valor da força resultante no corpo A. Isso é igual a massa de A vezes a aceleração. Corpo B. Ó, o corpo B está mais fácil, como nos outros problemas. Só tem duas, uma para cima e uma para baixo. Tração T menos o peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração. Vamos somar as equações. Quem que cancela agora? Ó, o menos T com o mais T. O que sobrou? F menos o peso de A menos o peso de B é igual a massa do conjunto vezes a aceleração. Colocando os valores, F vale 180, o peso de A, se a massa vale 5, o peso é 50, o peso de B 70, a soma das massas 5 mais 7, 12, o resto aqui é só fazer a continha, achamos a aceleração 60 dividido por 12, que é 5. Como que a gente acha o valor da tração nesse fio aqui? Escolhe um corpo, por exemplo, o B, que a equação é menor. Ao isolar o corpo B, ó, tração menos o peso de B, massa de B vezes A. T menos 70 é igual a massa de B, que vale 7, vezes a aceleração, que é 5, que nós descobrimos agora. Isso aqui dá 35, passa 70 para cá, 105 newtons. Tranquilo, pessoal? Resposta, letra A. O que vocês acharam? Tranquilo? Tem mais forças, né? Mas o procedimento é o mesmo. Vamos no último agora, vamos lá. Esse aqui, pessoal, são 3 corpos ABC, todas as superfícies por enquanto sem atrito. Resumindo, todas as massas valem 3 kg. Ele quer o valor da tração no fio. Qual que é o primeiro passo? Marca as forças nas caixinhas. Eu coloquei elas separadas aqui. O que você está vendo aí no corpo C? Peso e tração. Como agora nós temos 2 fios, então nós temos 2 trações. Uma tração aqui e outra tração aqui. Você vai notar que essa eu chamei de T1 e essa eu chamei de T2. Então aqui, ó, T1 no corpo C, lá na outra ponta do corpo B tem T1 também. Só que o corpo B puxa o fio e com ele puxa o corpo A. Eu chamei de T2. E esse fio lá na outra extremidade puxa o corpo B para a esquerda. Pessoal, eu só estou marcando as forças na direção do movimento. Veja, o corpo A mais uma vez, o A e o B. Tem peso para baixo, normal para cima, forças que se equilibram. E agora, vamos montar o sisteminha? Corpo A. Olha o corpo A aqui, ó, facinho. Quem que é a força resultante dele? Só a tração. Então, ó, força resultante, massa vezes aceleração. A força resultante é o T2. Como é que fica no corpo B? Veja, a aceleração não é para a direita, o movimento aqui não vai ser para a direita, então T1 tem que ser maior. Então, T1 menos T2, massa de B vezes a aceleração. E o corpo C, peso de C menos a tração T1, aceleração aqui é para baixo, massa de C vezes a aceleração. Vamos somar as equações? E agora, ó, mais T com menos T cancela, mais T1 com menos T1 cancela. Só sobrou o peso de C, olha só. Que na verdade é quem realmente produz o movimento na galera. Isso é igual à massa do conjunto vezes a aceleração. Colocando os valores, a massa não é 3, então o peso é 30 do corpo C.
3 mais 3 mais 3 das massas dos objetos, 9. Então, a aceleração deu 10 terços. Deixa assim mesmo. A gente vai pegar a aceleração e substituir nas equações de cima. Corpo A está mais fácil, ó. Então, a tração T2 é a massa de A, que é 3, vezes a aceleração, que é 10 sobre 3. Cancelou 3 com 3, olha lá, bonitinho. Resposta, tração no fio. Nesse fio, né, que ele pergunta a tração T2, né, ele pergunta a tração que une os blocos A e B, ó. Que une os blocos A e B é o que eu chamei de T2. Por isso que eu substituí a aceleração nessa equação de cima, né, para a gente achar o valor de T2. Resposta, então, 10 newtons, letra A. Pessoal, tranquilo? Então, que bom que vocês, espero que tenham gostado, né, da resolução, e depois vamos fazer mais. Depois o nível de dificuldade vai crescendo com o tempo. Um abraço a todos e bons estudos!